evento. Vamos com parte desse evento, então, aí, Weller. Passador aqui, slides. E... o conjunto para puxarmos numa mesma direção, sem sobreposições, né, e sem disputas por dentro da própria secretarias e, claro, também com o governo federal e com os municípios, o que é essencial para termos efetividade e sucesso aqui nessas entregas. E também ações de apoio e assistência, aquilo que é mais urgente para atender a população, que está mais afetada e que emergencialmente precisa ser feito. As ações implementadas, né, a gente já tem uma série de ações que estão em curso, desde a dragagem do canal da UniOeste, por exemplo, que restitui água da barragem do assentamento Filhos do Cepé ao Rio Gravataí, que foi desobstruído, uma ação emergencial feita pela Corsan e que nós já tivemos uma entrega importante, porque viabilizou água a um rio que está sendo afetado por conta da estiagem, programa Poço Legal da SEMA, né, cadastrando e regularizando poços dentro do nosso programa estadual, poços artesianos para os quais o Estado disponibilizou recursos de 2021 até aqui, mais de 22 milhões de reais, reservatórios também com recursos disponibilizados para caixas d'água doadas pelo Estado, aquisição de reservatórios de distribuição de água, manutenção rural, o Estado disponibilizando equipamentos, aqui também em parceria com a bancada gaúcha, maquinário que foi viabilizado para alcançar todo esse maquinário que foi alcançado aos municípios colabora com ações no meio rural, inclusive com intervenções para açudes nos municípios, recursos disponibilizados para microaçudes em convênios com os municípios, 42 milhões de reais disponibilizados pelo governo do Estado. Mais de 220 municípios ali com esses recursos já pagos nesses convênios. O Estado vem, nos últimos anos, também aprimorando a sua estratégia de monitoramento do nível dos rios, por exemplo. Houve investimento lá de 2014 a 2017 e todo o processo de manutenção desde 2019 para cá, para garantir o melhor monitoramento dos rios. O monitoramento do clima também, o Estado vem fazendo investimentos para ter melhor controle e monitoramento das condições climáticas, divulgação de boletins, alertas para informar a população, o que também subsidia conteúdo para que a gente possa traçar ações e estratégias num planejamento estruturado de enfrentamento aos ciclos da estiagem. Além disso, o Irriga Mais tem instalação e revitalização de estações meteorológicas dentro do programa Avançar. E o monitor da estiagem, que nós vamos apresentar aqui no final dessa apresentação a vocês e que estará disponível também publicamente um monitoramento da situação da estiagem com todos os alertas e com todas as análises sobre o que nós estamos vivenciando. Dentro do eixo de governança e gestão, né, a Defesa Civil faz todo o esforço de homologação e reconhecimento da situação de emergência, que é fundamental para alcançarmos recursos aqui, inclusive federais, né, porque toda a homologação desses processos dos municípios para acessar recursos federais, que já foram acessados na ordem de 50 milhões ao longo dos últimos 4 anos, depende também do melhor preenchimento dos dados para conseguirmos buscar os recursos. Na questão dos comitês de bacia, fim dos conflitos a partir dos 2 acordos entre usuários de água celebrados. Não sei se aqui Arthur ou a Marjorie podem dar uma explicação mais detalhada. Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia. Então, no caso aqui dos comitês de bacias, eles fazem parte do sistema de recursos hídricos do Estado do Rio Grande do Sul e esses acordos têm aí a finalidade principal de ter a prioridade do abastecimento humano, né? Então, são acordos e combinações, enfim, que se fazem com aqueles usuários que têm diferentes fins para o uso desse recurso, e nós conseguimos, então, complementar e acordar estes usos, garantindo o abastecimento humano,
que é, neste momento, o prioritário para o Estado. Então, a segurança hídrica também foi determinado aqui, né, justamente que a gente possa fazer toda essa articulação dentro de um plano que veja para além da questão da irrigação a segurança hídrica, né? A gente não pode deixar de lado a importância para o consumo humano, atendimento às regiões mais populosas do estado, fontes de captação d'água, a modernização do plano estadual de recursos hídricos, compatível com a análise da evolução dessas demandas, né, no tempo, e o diálogo com o setor também, que está aberto permanentemente aqui pela nossa Secretaria de Agricultura, liderado pela Secretaria de Agricultura, envolvendo as demais secretarias. Secretaria de Desenvolvimento Rural, secretário Santini, se quiser abordar aqui a questão do que o Estado anuncia de recursos também nessa área. Perfeito. Demandado aí pelo setor, nós estamos antecipando o calendário da execução do programa das sementes forrageiras, que foi uma das demandas que nos chegou por parte das federações, aí no atendimento aos agricultores familiares. Também um edital extra para a chamada das sementes forrageiras, para que se possa aproveitar agora esse pequeno período para aqueles que não acessaram o programa e já está sendo publicado, já está elaborado e sendo publicado agora nos próximos instantes, a abertura de um prazo aí de 5 dias para que aqueles que não acessaram o programa possam fazê-lo. Tem mais, acho que deve ter mais alguma ação. Aqui é que eu venho na parte dos subsídios, né? Tem 20 milhões de reais que o Estado está regulamentando. Essa aqui vai ser via a Secretaria da Agricultura, né? Sobre o programa da irrigação, Feldes. Em que o Estado vai subvencionar parte dos custos para irrigação em 20% do projeto, limitado até 15 mil reais, de subvenção. Então, é uma forma do Estado apoiar investimentos por empreendedores aqui na área rural, que também não conseguiu rodar no ano passado por conta do ano eleitoral e que agora está sendo regulamentado para que isso possa ser viabilizado. Vocês estão com o decreto, a minuta do decreto encaminhada, né? Sim, deve ser publicada também, imagino que nos próximos dias. Tem algumas outras ações ali encaminhadas também pela solicitação das entidades, né, que estão sendo analisadas, dependem ainda de orçamento no Estado e também de recursos junto à União, né, para viabilizar crédito emergencial rural. Tem uma demanda aqui da FETAG, que a gente está buscando condições de implementação, o presidente Carlos Joel, que é para além da questão do auxílio emergencial que foi feito, aquele no ano passado, do SOS Estiagem, o Estado aportar recursos para subsidiar juros em empréstimos que atendam emergencialmente, né? A gente ainda não tem a condição de definir os valores suficientes no orçamento para isso, até pelas incertezas do nosso orçamento ainda em relação às receitas, mas temos a expectativa de poder, ao longo aí talvez da próxima semana ou na outra, conseguir ter certeza suficiente sobre o orçamento para que a gente consiga definir os recursos da parte do Estado, e também estamos pleiteando junto à União recursos, como eu disse, que possam fortalecer estes programas que estão aqui pleiteados. E sim, a anistia dos valores devidos no programa Troca-Troca de Sementes será encaminhada aqui também pelo Governo do Estado. Essa eu posso anunciar agora aqui, né, que estamos encaminhando a anistia dos valores devidos no programa Troca-Troca de Sementes. Exatamente, governador. Esse capítulo é muito importante porque, em falar em situação de emergencialidade, não adianta a gente postergar a dívida, prorrogar os prazos da dívida. A gente chegou no entendimento que formaríamos uma grande bola de neve se seguíssemos empurrando a situação. Então, a decisão do governador foi pela anistia do programa do Troca, Joel, para que os produtores pudessem fazer a sua recuperação. E no manual FEAPER também, já por determinação do governador, estamos modernizando o manual, reescrevendo o manual, desburocratizando, que é um dos focos do governo, a desburocratização, para que possamos fortalecer e facilitar o acesso de um maior número de produtores. Então, ela foi maior que isso. O pessoal da produção aqui editou algumas partes aqui que o governo falou agora, né? Por volta das 9 horas começou a falar. Esse tema final, um dos mais importantes, a questão da anistia do financiamento. O governador assumiu, então, isso que estará sendo anistiado
as dívidas do sistema troca-troca, né? Vamos ver como é que vai ser regulamentado, como é que vai ser na prática isso. Bom, são 10h37, nosso tempo estourou já em muito, né? A gente vai ter que ficar por aqui na edição de hoje.